estiveres agora, nosso bom Deus te guarde. Como estiveres pensando, nosso bom Deus te use. Onde te encontres na vida, que Deus te ilumine. Com quem esteja seguindo, nosso Senhor te guie. O que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. O que fizeres tu, peça ao bom Deus que possa te amparar. E em cada passo teu, a mão de Deus virá te abençoar. Aleluia. Ó Senhor, tu me conheces, tu conheces o meu viver e também meus pensamentos. Não te posso esconder. Onde quer que eu esteja, teu Espírito está. Tua mão em toda parte sempre me alcançará. Com meus olhos não te vejo, mas eu sinto teu amor. Tu me cerca de contínuo, ó eterno Criador. Nem as trevas me ocultam dos sublimes olhos teus, pois a noite é como o dia para ti, ó grande Deus. Purifica o meu caminho pelo teu poder, Senhor. Eu desejo ser sincero e andar em teu temor. Onde quer que eu esteja, teu Espírito está. Ó Senhor, tu me conheces, Deus além de ti não há. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. Aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre e estou aqui. Amém. A paz do Senhor Jesus, meus amados e amadas em Cristo, como Deus é bom. Glória a Deus, estamos aqui mais uma vez, aproveitando esta rica oportunidade
está podendo trazer aqui a santa e gloriosa palavra de Deus, porque Deus é bom e tem cuidado de nós, né? Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Essa semana, meus irmãos, estaremos abrindo uma campanha de 7 dias de libertação. E o título traz para nós: os olhos de Deus estão sobre nós. Nem é sobre mim e sobre você, mas sobre nós. Amém? E nós, sabendo que os olhos de Deus estão sobre nós, a quem nós vamos temer? Ninguém. Porque nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Então nós estamos firmes nas promessas do Senhor, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Amém, meus irmãos? Os olhos de Deus estão sobre nós. Glória a Deus. E por isso estamos alegres, porque Deus é bom. Eu não sei como foi a sua noite de ontem, como foi o seu dia de hoje, mas uma coisa é certa: Deus tem cuidado de nós nos mínimos detalhes, meu irmão, minha irmã, tá? Então, apenas creia. Os olhos de Deus estão sobre nós. Amém? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. E com esta afirmação e com esta maneira de nós aprender que os olhos do Senhor estão sobre nós, então nós já somos mais que vencedores. Irmão Jairo, mas como você fala que eu sou vencedor? A luta que eu passo, as aflições que eu passo, as angústias que eu passo. Meu irmão, você já pensou se você não estivesse servindo ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores, aonde você estaria neste momento? Então nós temos que estar agradecidos, sabe? Porque o texto base da nossa campanha se encontra em 1 Pedro 3,12. Nós vamos passear por toda a Bíblia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Mas o texto que mais nos chama a atenção é esse aqui, ó. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam o mal. Amém? Meus irmãos, só com esse versículo aqui, já dá para nós aprender, já dá para nós saber que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. Não tem problema a pessoa falar assim: nossa, mas você é bobo não, hein? Passaram você para trás. Esquenta não, tá? Se preocupe não. Se preocupe em buscar ao Senhor, tá? E não deixe que nada e nem ninguém em cima dessa terra te impeça de buscar ao Senhor. Porque quando você começar a olhar para o homem como um empecilho, para a mulher como um empecilho, para o trabalho como um empecilho, para o estudo como um empecilho para buscar ao Senhor, aí você não estará cumprindo aquele versículo que diz assim: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas, né? E para nós saber, meus irmãos, que os olhos do Senhor estão frequentemente em nosso lado, olhando para nós, nos observando, né? Isso para mim eu entendo como um pai, que quando seu filho nasce, ele começa a dar os primeiros passinhos. Você já viu o cuidado que nós temos com eles? É claro que é o mesmo cuidado que nossos pais tiveram conosco. Evitava de nós descer escada para não cair,
evitava nós de pular em buraco, evitava nós de passar debaixo da mesa e bater a cabecinha. Então, os olhos do Papai do Céu são semelhantemente e mais amorosos do que o Papai da Terra, porque ele sempre tenta nos proteger, né? Mas aí até tem aqueles que é mais rebeldinho, que cresce, né? E já não quer mais obedecer o papai terreno. E, consequentemente, o caminho que trilham são perigoso e danoso, né? Às vezes por achar que o papai é ultrapassado, achar que a mamãe é ultrapassada, mas eles sempre estão com os olhos sobre nós. E nós sempre estamos com os olhos em nossos filhos, independente de ser maior idade ou não. Está errado, hoje já está em cima, tentando corrigir, tentando pôr no trilho de novo. Porque às vezes a cegueira é tão grande que as pessoas próprias não conseguem enxergar o lamaçal que estão se enfiando, a enroscada que estão se metendo, né? Tem aquele ditado, o que está de dentro não consegue ver, mas o que está de fora vê. Às vezes o que está de dentro é normal, porque o ser humano, nós como seres humanos, nós temos um defeito muito grande. Nós adaptamos fácil a qualquer situação. Às vezes a pessoa, ela chega numa situação que ela consegue adaptar com a sujeira, ela consegue adaptar com a mentira, ela consegue adaptar com o não tomar banho. Isso são uma das coisas, né? Nós sabemos que tudo isso é demônio que causa a pessoa, né? Tudo isso, a sujeira, a mentira, o engano. Às vezes a pessoa costuma tanto contar mentira que uma coisinha sem sentido, onde ela não precisa pôr a mentira, ela tem que enfiar a mentira. Você fala, pra quê? Mentira isso aí? Não, fala um negócio certo. Tem negócio de mentir, não. Entendeu? Então aquele que procura esses caminhos, como diz as escrituras aqui em 1 Pedro 3, versos 12 a seguir, porque os olhos do Senhor repousam sobre o justo. Isso basta. Tá? E os seus ouvidos estão abertos às suas orações. Súplicas se resumem em várias coisas. Às suas orações, aos seus pedidos, ao seu clamor. Os seus ouvidos estão abertos, então eles estão ouvindo. Tá? Mas, como Deus é amor, também Ele é justiça, parte B do 12 diz assim, mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam mal. Então não adianta você falar assim, não, eu vou fazer o mal porque eu tenho direito de fazer o mal. Eu vou fazer o mal porque eu tenho razão de fazer o mal. Não. Ninguém tem razão de pagar o mal com o mal. Quem diz que nós temos direito de pagar o mal com o mal? Tá? Então, para nós sermos abençoados, meus irmãos, e ser libertos dessas coisas, nós não podemos esquecer que os olhos do Senhor repousam sobre os justos. E os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Trabalhei com um rapaz há uns 4 anos atrás, que eu parei de trabalhar nesse setor, né? Era um jovem que veio lá do Alagoas, foi trazido pelos primos, né? Arrumou trabalho aqui, porque lá era ruim de trabalho. Aí chegou a trabalhar comigo, eu fui encarregado dele. Nós conversávamos muito, falava muito de Jesus para ele. Convidei algumas vezes para ir na igreja, mas não foi possível. E sempre mantinha contato com ele, com os primos, mantenho até hoje. E esta semana agora,
ouve-se a notícia, né? Ele acabou que foi vencido pelo inimigo, um jovem pacato, aparentemente bonzinho, né? Acabou que houve um desentendimento com a sua companheira, separaram, e o inimigo já começou a tramar, né? Uma semana depois, o inimigo conseguiu tramar com que a ex fosse na casa dele, e ali ele desferiu dezenas de facadas na companheira. E ela veio a óbito, né? Irmão já, mas o que tem isso com a palavra? É a falta de Deus na vida do casal, é a falta de Deus na vida do ser humano, né? E aí eu falando com o primo dessa pessoa, eles foram lá na delegacia, chegou lá e ele perguntou o que está acontecendo, né? Aí eu disse pro primo dele, falei, tá vendo? O inimigo usa, abusa e depois abandona. Ele ficou fora de si, claro, pelo ciúme, pelo direito de que ele achou que tinha de não permitir que ela ficasse com o outro, né? E acabou tirando a vida daquela jovem, semana passada agora, né? Então, meus irmãos, o segredo é buscar o Senhor. Nós temos que ser libertos. Sabe por quê? Porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então não podemos mais viver debaixo do jugo da servidão, da escravidão. E temos que observar essas coisas, né? Observar, porque o inimigo arma laço. E agora? Né? Tinha um filhinho, ou uma filhinha, papai na cadeia, mamãe na sepultura. Tudo que o inimigo quer é bagunçar. A criança já cresce com a cabeça. Você já imaginou a criança presenciar uma cena dessa? Né? Gritos e líquido vermelho espalhando para todo lado sem entender nada. Justamente o que o inimigo faz. Está vivendo junto? Largou? Não dá mais? Beleza, vai cada um para o seu lado. Mas para que fazer a vontade do inimigo? E agora? Quem ganhou? Todos perderam. Um perdeu a vida e o outro perdeu a liberdade. Então, para você, eu não sei nem porquê, mas Deus sabe. Para você, às vezes, que está vivendo uma vida que para você não dá mais, faz essas besteiras não, tá? Ou você vai, ou deixa ela ir. Ou os dois se reconciliam e voltam para o Senhor. Mas tirar a vida somente aquele que tem o direito e o poder para tirar, né? Aí você olha a foto daquele jovem, né? Que foi envolvido pela cilada do inimigo, e agora, uma semana depois, né? 3, 4 dias depois, vai pensar o que eu fui fazer. Aí já não dá tempo mais. Então o segredo é sujeitai-vos a Deus, resista ao diabo e ele fugirá de vós. Não deu certo? Não tem como viver junto? Beleza. Mas pelo menos permita que o outro viva e viva também. Deus é bom. O segredo é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e as outras coisas vos serão acrescentadas. E a palavra de Deus diz para nós: os olhos do Senhor estão sobre nós, ou sobre aqueles que o temem. Está aqui, ó, 1 Pedro 3,12.
porque os olhos do Senhor repousam, estão sobre os justos, sobre aqueles que o temem, e os seus ouvidos abertos à sua súplica. Amém? Então, meus amados, de posse dessa palavra, nós podemos aprender que os olhos do Senhor estão frequentemente em nossa direção. E isso, meus irmãos, é para nós sentir a presença de Deus, para nós ficar vigilantes, para nós ficar sempre observando as coisas que estão em nossa volta. Porque Deus observa todas as coisas que nós fazemos, tanto as boas quanto as más. Mas Ele tem mostrado o seu cuidado e justiça. Você acha que o pai que não corrige o seu filho quando erra, ele faz bem ou faz mal? É claro que ele faz mal. Ele vai criar um homem que não vai respeitar hierarquia, não vai respeitar o direito do outro. Então nós temos que ser criados com disciplina. Quando éramos pequenos, nós vemos Jaime, né? Se nós achássemos um carrinho lá na esquina, chegasse lá em casa e falava assim: mamãe, achei esse carrinho na rua. Ela pegava na nossa mão, pobrezinho nós né? Podia ficar quietinho, ela podia falar assim: não, lava aí, guarda, vão ficar por você, não. Alguém te deu? Não, achei. Então vamos lá. Pegava na nossa mão, ia lá e punha aonde nós tinha pegado. Então, se nós apoiar os nossos filhos nas coisas erradas, por que muitos casamentos não dão certo hoje? É porque às vezes o filho faz uma coisa errada, a mãe passa o pano. Né? O que é isso, passar o pano, irmão Jaime? A mãe apoia. Ou o filho faz uma coisa errada, a mãe quer corrigir, o pai apoia? Não. Errado é errado, porque senão você vai crescer, você vai criar uma pessoa que vai sofrer lá fora. Porque lá fora, na empresa que você vai trabalhar, lá não tem papai e mamãe, não. Na escola onde você vai estudar, lá não tem papai e mamãe, não. Na rua onde você vai conviver com as pessoas, não tem papai e mamãe, não. Então você tem que aprender a dar respeito para ser respeitado e respeitar o direito do outro, né? Um dia nós estávamos realizando um trabalho ali em Belmanjara e tinha duas pessoas discutindo uma questão tola. Só porque um gostava de costela de boi com barbecue e o outro gostava com batata. E aí de tanto ele discutir, falando que uma não era boa, a outra não era, a outra era boa, aí o outro falou assim: ó, sabe o que você faz então? Você come só a carne com barbecue, que eu vou comer a minha carne com batata, pronto, acabou a discussão. Tem pessoas, meus irmãos, ó, presta atenção. Você tem que observar. Para todo lado que você puxar uma conversa para o seu gosto, ele vai puxar para o outro lado para dar contenda. Se você falar que gosta com carne com barbecue, vai falar assim: não, com barbecue eu não gosto não, eu gosto com batata. E vai querer que você come a dele com batata e abandona a carne com barbecue. Então, isso é uma simbologia que eu presenciei, eu estava trabalhando junto, eu vi. Né? Agora, pode ser qualquer outra questão. Né? Tem gente que gosta de feijão, tem gente que não gosta, tem gente que gosta de gente que não gosta. Agora você vai brigar com a pessoa, discutir só por causa que ela não gosta dos seus gostos? Né? Nós devemos todos amar Jesus porque Ele nos amou primeiro. Mas evitar a questão tola, tá? Evitar essas questões assim que acabam aborrecendo as pessoas. Né? Então nós temos que estar mais vigilantes. Buscar mais o Senhor,
confiar mais no Senhor, porque Deus é bom. Né? E a Bíblia vem a nos falar sobre os olhos do Senhor, que demonstra que Ele cuida especialmente daqueles que o honram. Ele ama todos, mas aqueles que o honram, Ele tem um cuidado especial. E além disso, os olhos do Senhor tudo veem, garantindo que nenhuma ação nossa, qualquer coisa que nós fazer, possa passar despercebido. Né? Já disse aqui, a pessoa pode enganar o pastor da igreja dela, pode enganar a esposa, pode enganar o esposo, pode enganar o patrão, mas o Senhor não, sabe por quê? Os olhos do Senhor estão sobre toda a terra. Ah, mas eu não fiz. Ah, mas eu fiz aquilo, meu irmão. Esquece. E outra, hein? Todas as mensagens eu tenho que falar isso. Nada oculto que não há de ser revelado. Aí você vê falar assim, ó. Descobrir aquilo ali. Novidade, hein? Se você não quer que descobre, neném, é só você não fazer. Fuja da aparência do mal. Se você não quiser que seja descoberto, é só não cometer nada errado que não vai ser descoberto. Porque nada há oculto que não há de ser revelado. Nada há encoberto de que não há de ser sabido. Então, quando você for fazer qualquer obra em cima dessa terra, você pode ficar sabendo, tá? Alguém um dia, em qualquer lugar, vai saber. E para vergonha sua, você vai ser desmascarado. Aqui em Minas, a palavra desmascarado é você vai ser envergonhado. Tá? Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Que Deus possa estar nos abençoando. E para nós, com esse início abençoado da nossa campanha, para nós saber que os olhos do Senhor estão sobre nós. Então não preocupa não, procura dar o melhor de si, tá? Porque os olhos do Senhor estão em toda parte observando atentamente os bons e os maus. Mas eu não sou juiz para dizer quem que é bom. E não sou juiz para dizer quem que é mau. Mas as nossas próprias ações nos qualifica a saberem quem somos. Tá? Em 1 Pedro 3,12, diz bem para nós, porque os olhos do Senhor são sobre os justos e os seus ouvidos atentos à sua oração. Você tem orado? Você tem clamado ao Senhor ou só murmurado? Ó Senhor, hoje eu fui fazer aquele negócio lá, não deu certo. Ó Senhor, eu fui fazer isso aqui, não deu certo. Não murmurar, não. Tem orar, falar, Senhor, estou saindo para realizar um trabalho hoje, sei comigo. Senhor, estou saindo hoje para fazer uma entrevista, sei comigo. Senhor, estou indo fazer um exame médico hoje, sei com aqueles médicos que vão me examinar, para eles perceberem exatamente aquilo que eu estou precisando. Existe a oração e a murmuração. Murmurar é quando você só reclama. Lembra do povo do deserto? Como reclamavam? O Senhor acabou de tirar eles lá, escravo de Faraó, lá no Egito, depois que José morreu, ficou lá e multiplicou-se. Ficaram numerosos, era a mão de obra lá de Faraó. Mas Deus fez com que Moisés nascesse, fosse colocado no barco, naquele cestinho, fosse criado pela filha de Faraó, né? E depois chegou um tempo, falou, agora você vai libertar meu povo. Mas você mesmo. Né? Aconteceu o que aconteceu, teve as 10 pragas, chegaram lá em frente o mar, já começaram. E agora, Moisés? Tinha sepultura lá não? E vem lá Faraó com seus cavalos e cavaleiros, aqui na frente tem o mar, e agora? Pela misericórdia de Deus, Moisés tocou no mar e Deus abriu o mar para que o povo pudesse passar. E a Bíblia, ela fala
que aquele povo, com carruagem e tudo, não conseguiam alcançar o povo que estava caminhando a pé. Carro quebravam, as coisas aconteciam e eles não conseguiram chegar. E quando atravessou o último lá, o mar fechou e pegou todo aquele povo ali e destruiu tudo. E o povo vem na mão de Deus. Aí sai do outro lado, chega lá. Que nós vai plantar aqui? O que, que vai nascer aqui, Moisés? E já começou a chutar areia, murmurando. Meu irmão, se Deus pôs você aí, se Deus mandou você ir para aí, não murmura não. Ah, lá no outro emprego que eu estava, eu ganhava bem mais. Eu vim para cá agora. Tem dia que tem dia que não tem. Rapaz, sossega. Sossega, descansa seu coração no Senhor. O homem faz seus planos, mas a resposta vem do Senhor. Então, meus irmãos, esses 7 dias dessa campanha, vamos ser libertos de todas essas coisas. Ser liberta do pessimismo, ser liberta da descrença. O que é pessimismo, irmão? É aqueles que só pensam negativo. Tudo não vai dar, tudo não vai dar certo, tudo eu não consigo. Deixa de pessimismo. Abandona o pessimismo. Só reclama, 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 mas não faz nada para mudar. Tá? Fala com Deus para te libertar nesses 7 dias que segue adiante. Ao terminar dos 7 dias, você vai falar assim, Senhor, nunca mais eu quero dizer que não posso. Sabe por quê? Tudo posso naquele que me fortalece. Amém? Em Jeremias capítulo 23, versículo 24, está fazendo uma pergunta para nós. Poderá alguém esconder-se sem que eu veja? Pergunta o Senhor. Não sou eu aquele que enche os céus e a terra? Pergunta ao Senhor. Amém? Pergunta ao Senhor. E ele diz: Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Você entendeu ou não? Você quer que lê de novo? Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer a todos, irmão Jairo. Vou ler de novo. Pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Ponto. Ah, irmão Jaime, mas eu creio em Deus e creio em outros. Tem outros e outras no meu coração. Então, os olhos do Senhor não estão atentos sobre você para te fortalecer, não. Porque os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra para fortalecer aqueles que dedicam totalmente seu coração. Nisso, você cometeu uma loucura. De agora em diante terá que enfrentar guerras. Segunda Crônicas 18, 19. Então, se você tiver um coração totalmente do Senhor, ô glória. Senão, você cometeu uma loucura. E de agora em diante terá que enfrentar as consequências. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde, resplandeça o rosto sobre ti e te dê a paz e tenha misericórdia de nós. Porque teu é o reino, é o poder, é a honra, é a glória, hoje, amanhã e para sempre. Por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Está terminado o primeiro dia da campanha 7 dias de libertação, com o título Os olhos de Deus estão sobre nós. Amém? Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Eu entrego o pecado na semana nessa noite, uma noite abençoada. Entrego o pastor Jaime, sua família, Pai abençoando. Irmã Jônia, irmã Ângela, irmã Mira, cada um dos irmãos, Pai, desse grupo, entrego nessa noite, que tenha uma noite abençoada, Pai.
Nos livra, Pai, de todo mal, Pai. Amém. Glória, glória a Deus. Aleluia, Senhor. Nesse momento, Deus, eu quero me juntar à nossa irmã Elisângela, Pai, a qual nos trouxe uma oração. E nessa comunhão, eu quero aqui também orar, Senhor, pelo nosso primeiro dia da campanha. Louvado seja Deus. Até eu mesmo, tá difícil de dizer o nome, o título da campanha. 7 dias de libertação. Os olhos do Senhor nosso Deus está sobre nós. Aleluia. Eu quero agradecer ao Senhor por ter nos dado, Pai, essa direção e nos mostrar, Deus, que precisamos mesmo de libertação. E a nossa campanha vem exatamente falando sobre esses jovens que estão nas drogas, nas prostituições, tudo quanto é coisa que não agrada ao Senhor, Deus. E também não nos agrada também não. Então eu quero pedir ao Senhor, Deus, continue trabalhando na vida de cada um deles, que o Senhor venha fazendo a diferença, Deus. E na nossa vida também, porque na nossa vida também é difícil nos livrar das tentações e da aparência das coisas más. Senhor nosso Deus, nosso Pai querido e amado, em nome do Senhor Jesus Cristo, peço pela vida de cada um aqui do grupo Meninas dos Olhos de Deus. Quero pedir também pela nossa irmã Ângela Maria, que colocou um louvor aqui, a nossa irmã Elisângela, pastor Jaime, Pai, a nossa irmã Eva Luna, que deixou lá no começo do dia o louvor, e o pastor Jaime também. Glória a Deus. Quero te pedir, Senhor, vem em encontro de cada um de nós, por amor do teu nome. Vem abençoando e nos ajudando, Pai, a sermos pessoas obedientes ao Senhor. É o que eu peço e é o que eu humildemente agradeço. No nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Senhor, eu quero agradecer também a todos vocês que têm estado conosco aqui no grupo Menina dos Olhos de Deus, e aqueles que estão nos ajudando no canal do YouTube, fazendo ele crescer a cada dia. E eu peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, no nome santo do Senhor Jesus. Amém? Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos nós, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado.